Isso. Glória a Deus. Ontem, quem estava aqui ontem, irmãos? Diga amém. Que culto poderoso foi esse de ontem. E como o João Pedro falou, não perca sábado que vem, tá? Ontem foi tremendo, foi algo sobrenatural, algo poderoso. E a graça e o favor de Deus está sobre nós, amém, irmãos? E é justamente sobre isso que eu quero falar. Sobre a graça, que é o que falamos todo domingo, né, pastor Ronildo, pastor Neto? E aí quando eu chego aqui no prédio, é tão engraçado que quando eu chego aqui de blazer, já estão rindo, ó. Rapaz, hoje o senhor veio de pastor. Por quê? Porque criou-se, né, na religião, na religiosidade, que o pastor tem que viver só de terno e gravata. E se vestir uma calça rasgada, está desviado, uma camiseta. Mas hoje eu escolhi vir de blazer, né, e culto de ceia. Quero honrar os irmãos também, me vestir bem, dizer que essa noite vai ser poderosa, amém, irmãos? Nós somos cheios da graça. Quero ler um texto com vocês, Romanos capítulo 6, verso 14, que diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim, quem está debaixo da graça, diga amém. Esse tema, irmãos, sobre pecado, sobre a lei, sobre a graça, e principalmente sobre o pecado, onde muitas vezes já olhamos, já vimos, até nós mesmos já pregamos muito sobre isso, para que a igreja, para que os irmãos, para que nós mesmos não vivêssemos no pecado. E sempre falando, batendo na tecla sobre o pecado, você precisa fazer isso, e 10 princípios para não pecar, 5 regras para andar em santidade, você precisa viver debaixo dos mandamentos, para que não venha pecar. Isso nunca deu certo, nunca deu certo. Por quê? Porque a Bíblia diz que se nós estamos debaixo da lei, vamos continuar pecando. Olha o que o Paulo diz aos Romanos: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê, irmãos? Porque não estás debaixo da... Quem está comigo aqui, diga amém. Porque não estás debaixo da... Porque se estiver debaixo da lei, o pecado ainda terá domínio. Mas se estiver debaixo da graça, você está livre, completamente liberto de todo o pecado. Quem está comigo, diga amém. Aí você pode pensar assim: mas e eu ainda erro ainda? Posso sair daqui do culto hoje, amanhã, quando eu chegar no trabalho, pecar. Mas se você estiver debaixo da graça, esse pecado não terá domínio sobre você. Apenas aconteceu um acidente, um desvio de percurso. Mas você vai lembrar de quê? Da graça de Deus, que o Pai mandou seu único filho para morrer por você e levar todos os seus pecados na cruz do Calvário, amém? Você precisa lembrar disso. E por isso muitos crentes andam debaixo de condenação ainda. Quem aqui começou o ano fazendo umas regras básicas e disse assim: esse ano vai ser o ano que eu vou emagrecer? Manifesta. Não já começou o ano assim? Ou então você já pensou: esse ano vai ser o ano que eu vou ler a Bíblia todinha, por dia eu vou ler 5 capítulos. Já começou o ano dessa maneira: esse ano eu vou focar na academia. Já estamos em fevereiro e tem gente dizendo que vai começar só depois do feriado de carnaval. Nem digo quem é. Por quê? Porque não consegue cumprir nem as próprias regras que ele mesmo coloca. E sabe, irmãos, às vezes, quando você mesmo se coloca uma regra, uma lei sobre você, e você não consegue cumprir, você mesmo se condena. Vou ler 5 capítulos por dia. Você leu dia 1 de janeiro, 2, 3, no quarto,
ficou ali, trabalhou muito, cansado, não conseguiu. Aí, como você não conseguiu, você vai lembrar da promessa que você fez na virada do ano. Mas eu prometi que ia ler todos os dias 5 capítulos da Bíblia. Falhei agora. E agora? Se acontecer alguma coisa comigo, se eu descumprir a minha promessa, já entra em condenação. Por quê? Porque está querendo viver debaixo da lei. E acha que Deus não vai te abençoar mais. Está repreendido, irmãos. Tem gente que dá o dízimo. E vou até falar aqui, que eu estava lembrando de uma história lá no Rio de Janeiro, irmãos, nas favelas. Donos de supermercado, de comércio, de suas vendas lá. O que eles fazem? Existem milicianos nas favelas. E esses donos do comércio, eles têm que pagar uma taxa todo mês para o traficante, para a milícia. Para quê? Para que a milícia, né, entre aspas, proteja aquele comerciante e o seu negócio. Então, todo mês é cobrado. A internet é eles mesmos que colocam. Paga a taxa para eles. Tem gente que dá o dízimo achando o seguinte: eu vou dar o dízimo porque se eu não der, eu vou ficar desprotegido. Aquele que dá o dinheiro para o miliciano, ele diz o seguinte: se eu não der, eu vou ficar desprotegido. Porque é a milícia que protege lá dentro. E aí você barganha com Deus, achando que Deus é miliciano também. Não, irmãos. No dia que você não der, o migrador, o cortador, o gafanhoto, não sei quem mais outro, não vai te atacar. Sabe por quê? Porque você já é abençoado com toda sorte de bênção. Amém? Não deu nesse dia, dá no outro. Deus sabe o seu coração. Mas eu te digo, se você viver debaixo da lei ao tempo todo, você não vai conseguir vencer, talvez, aquele pecado que você tem tentado há muito tempo. Não estou dizendo que é o pecadão, um pecadinho, que isso nem tem mais. Mas um erro que você não consegue vencer, porque talvez está vivendo ainda debaixo da lei. Volta o versículo lá. Vamos ler, grave isso no seu coração, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Quem está debaixo da graça, diga amém. Você já andou por aí? Você que dirige. O mundo, o sistema do mundo é tudo na lei, irmãos. E precisa de leis mesmo para ter ordem. Apesar de que no Brasil a bagunça é grande, mas para muita gente funciona. Você já viu algum policial te parar numa blitz e mesmo você totalmente legal, ele te elogiar? Já viu? O policial, quando já olha o carro, uma arma desse tamanho, manda parar, embora, encosta, com a maior simpatia do mundo. Documento, habilitação, não sei o que mais, pede o RG e vai. Se está tudo legal, ele diz, pode ir. Mas nenhum diz assim: ô cidadão bom, muito bem, o Brasil precisa de gente como você. A Polícia Militar do Estado do Maranhão não chega a dizer: que cidadão, está com todos os pontos na carteira ainda, nunca perdeu um ponto na carteira, vamos condecorar ele aqui no Estado. Alguém já passou por isso? Não. Porque a lei nunca vai te elogiar. A lei está procurando só uma brecha para você errar, para eles te condenarem. E a multa chega daqui a uns dias na sua casa. Está entendendo, irmãos? Então a lei é assim. Nunca você vai receber um elogio da lei. Nunca. E no dia que você estiver dirigindo com um lado do farol apagado, você vai ser multado. E o policial, com toda a simpatia do mundo, vai dizer: tu é cego, tu não está vendo que teu farol está apagado, rapaz? Encosta, bora. Tem outros que já vão logo revistando e abre o carro. Ainda que você cumpra todas as leis de trânsito, se você errar uma, está condenado. Porque a lei é assim. Quem está comigo, diga amém. É assim, irmãos. Agora, imagina quem vive lá. Imagina um guarda de trânsito. E aí,
Qual o erro que nós podemos cometer? Se você vê um guarda de trânsito dirigindo fardado, você só vai saber se ele é um guarda de trânsito quando ele está fardado. E ele está dirigindo ali o carrinho dele da SMTT, e de repente ele estaciona no lugar proibido. Aí, você que não vive debaixo da lei, mas que quando vê aquilo pode entrar justiça própria, e diz o seguinte: rapaz, olha aí, ó, o guarda de trânsito, o homem da lei, está descumprindo a regra. Filma, bora tirar a placa aí, manda lá para a rede social. Cidade Operária Depressão. Quem segue essa página? Para quê? Para divulgar e mostrar que o homem da lei está descumprindo a própria lei. Por quê? Justiça própria. Você quer expor aquele homem que está ali para cumprir lei e ordenar, né, para que a população seja um cumpridor da lei, ele mesmo está descumprindo. Cuidado com isso, meus irmãos. Não viva debaixo da lei, viva debaixo da graça. Porque quando se está debaixo da graça, o pecado não terá domínio sobre nós. O pecado não pode te martirizar. Você não pode começar o ano e fazer uma regra básica para você não pecar mais. Você não pode passar meses e meses e querer cumprir regras que você colocou na força do braço. Não tem como, você não vai conseguir. Não tem como cumprir os mandamentos, porque são 613 e foi resumido em 10. Você não consegue decorar nem os 10. E não tem nada de errado nisso. Fique em paz. Porque nós estamos aqui mesmo para viver debaixo da graça. E muitos que dizem que obedecem, que querem viver debaixo da lei, né, nos 10 mandamentos está lá escrito que você deve guardar o sábado. Você sabia que o judeu, quando dá sexta-feira às 18 horas, ele não pega mais nem no celular? Porque é pecado. Porque ele segue os 10 mandamentos. Né? Acha que segue, não consegue. E ele não mexe nem no WhatsApp, no Instagram, não mexe mais, Facebook, porque é pecado. Não pode pegar dinheiro, não pode trabalhar, não pode suar no sábado, porque está na lei, se eu não me engano, o 4º mandamento. Qual que é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todo o teu coração. Quem consegue amar se esforçando para amar? Quem é que consegue, irmãos? Ninguém. Imagina eu ter uma lei lá na minha casa, e a lei é: amarás a tua esposa e todos os dias dá 3 beijos nela. E eu tenho que cumprir essa regra todo dia, dar 3 beijos, Ramilson. Todo dia. Ela vai se sentir amada? Ah, tu está me beijando porque está escrito que 3 vezes por dia tem que me beijar. Está entendendo, irmãos? Eu não estou dizendo que nós não vamos cumprir o que deve se cumprir para ser um bom cristão. Eu estou dizendo que se você é obrigado a fazer isso, você não vai conseguir. Porque sempre você vai lembrar: eu preciso fazer isso. O mandamento é esse, a regra é essa. Eu tenho que beijar minha esposa, eu tenho que tratar ela bem. Tem que tratar, mas não porque você recebeu o mandamento, mas porque você ama ela. Sabe quando é que você consegue amar o Senhor de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todo o teu coração? Quando você lembra do sacrifício na cruz, que Ele nos amou primeiro, e por isso você consegue amar Ele e os nossos irmãos. Quem ama o Senhor, diga amém. Você ama porque Ele te amou primeiro. Quando você mais entende do amor de Deus sobre você, você consegue amar. Quero abrir um texto com você, irmãos, que já talvez lemos muitas vezes. Mas Paulo utiliza esse texto para falar justamente sobre isso. Romanos capítulo 7, verso 1. Deixa eu ver a hora aqui, hoje é culto de ceia. Romanos capítulo 7, verso 1. Eu quero que o texto fique aqui o tempo todo, tá bom? Vamos lá, versículo 1, olha o que diz a palavra. Porventura, ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei,
que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Olha a pergunta de Paulo. Vou repetir. Porventura, ignorais, irmãos, pois fala aos que conhecem a lei. Ele está falando para o pessoal que conhecia a lei. Que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ele diz o seguinte: ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Fala bem alto, vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, agora fala bem alto, morrer. Se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morretes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber que aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Olha esse texto, quantas vezes já ministramos esse texto para dar uma aula no curso de casais, no seminário, para falar a respeito da separação, do divórcio. Mas o Paulo, ele pega esse texto, pega esse exemplo do casamento, não foi justamente para isso, foi para fazer uma analogia entre a lei e a graça. Primeiro versículo a gente já percebe isso, quando ele diz que ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. E aí ele vai e começa a falar a respeito de um casal, do casamento. Quero dar um exemplo aqui. Cadê Paulo Vitor? Tá aqui? Vem aqui, meu filho. Motivado. Eu gosto de ti. Olha como ele está bonito. Fica bem aqui. Afasta mais um pouquinho. Aí. Paulo Vitor, vou chamar ele hoje de Doutor Lei. Ele é o doutor, o Senhor Lei, melhor, Senhor Lei. Paulo Vitor, você sabe, a lei, ela é perfeita. A lei não tem erro. A lei, ela é santa. E a lei, ela é eterna. Ela não passará, a lei é eterna. E foi Deus que mandou, que deu a lei. Então a lei, ela não tem nenhum tipo de erro. E aí o Senhor Lei é esse tipo de gente que eu estou falando. Não tem erro, caráter aprovado, alinhado, não erra em nada, é solteiro. Então o Senhor Lei é o homem perfeito para que uma mulher possa casar. Quem está solteiro aí? Então, toda mulher quer alguém perfeito para poder casar, e ele é aquele homem que não erra. É o homem perfeito, alinhado, não tem nenhum tipo de caráter errado, não dá um passo errado, todo no padrão certo. Esse é o Senhor Lei. E aí, uma moça solteira, tá todo mundo aqui? Adriane está aqui? Vem aqui, Adriane, por favor. Adriane quer casar. Esse é só um exemplo, viu, irmãos? Aleluia. Adriane quer casar e quer encontrar um homem assim, perfeito, sem erros, sem defeitos, que não tem o caráter distorcido, padrão. Não posso dizer que é bonitão, mas todas as outras qualidades já está bom, né, pastor Ronildo? E aí, Adriane encontrou o Senhor Lei e se casa com o Senhor Lei, porque ela queria alguém assim, é o sonho de toda mulher. Fique mais perto aqui, Adriane, por gentileza. E aí, irmãos, Adriane se casa. Passa uma semana, ela diz, antes de casar, ela já pensou: nossa, que homem é esse? Perfeito, alinhado. A gente conversa com eles
toda uma retidão, nem as palavras ele erra. Padrão, nossa, foi na minha casa, na minha família, e meu pai adorou, porque ele é o cara. O Senhor Lei é o padrão. Graças a Deus eu consegui um assim. Casou. Passa uma semana, Adriane dentro de casa, Senhor Lei trabalhando, e aí Adriane limpa a casa, lava a louça, prepara a comida, e aí o marido chega, quando chega, tudo arrumadinho, mas de repente ele olha para cima e olhou, tem uma telha de aranha ali. Passou o dia, beleza. A Adriane já percebeu algo diferente. E o Senhor Lei vai trabalhar, no outro dia, o Senhor Lei acorda e a Adriane acordou. Olha, seu café já está pronto, 7 horas da manhã. O Senhor Lei chega e olha para a Adriane e diz: quem te falou que eu bebo café às 7 horas da manhã? Meu café tem que estar pronto às 6 horas da manhã. E ela tentando agradar o marido, o Senhor Lei. E aí, ele vai para o serviço, volta, e quando chega, guarda-roupa todo arrumadinho, pastor. Mas ele percebe que na hora das cuecas, ele queria, olha, está arrumado, mas as minhas cuecas tem que ficar arrumado cor por cor. Porque o cara é top. Alinhado. E a Adriane já está dizendo: meu Deus, eu não aguento mais. E o homem é perfeito. Está entendendo? Porque qual que é o problema, irmãos? É o Senhor Lei? Não. Ele é perfeito mesmo. O problema é que ela não consegue adquirir o padrão do homem perfeito. Ela não consegue suprir o padrão do Senhor Lei. Ninguém consegue viver desse jeito. E o Senhor Lei começa a fazer o quê? A oprimir a esposa. Porque ela não consegue suprir as necessidades da lei. No dia que ela acerta em algo, na casa está toda limpa, ela erra no guarda-roupa. No dia que ela acerta no guarda-roupa, ela erra o horário do café. Nunca vai estar certo. Nunca vai estar 100%, porque ninguém consegue cumprir a lei. Ninguém consegue. E a lei, o Senhor Lei, começa a oprimir a esposa. E a Adriane: meu Deus, eu não aguento mais, o que eu vou fazer? Esse homem é demais, é padrão top, alinhado, mas é muito exagerado. Eu não consigo viver assim. E aí, lendo o versículo, verso 2. Deixa eu ver aqui, vou ler daqui agora. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, ou seja, ela quer separar agora. Mas a Bíblia diz que enquanto ele vive, não pode. Porque se juntar com outro, comete adultério. E como que ela vai viver com o Senhor Lei? Se para ela casar com o outro, ela está casada, para ela casar com o outro, ele teria que morrer. Inclusive, irmãos, quem está entendendo, diga amém. Inclusive, já ouvi mulheres crentes orando para o marido morrer. Não porque ele era o certinho, porque esse era desgraçado mesmo. Pedindo para o marido morrer para casar. Meu Deus, você tem que nascer de novo essa mulher. A situação tão ruim, irmãos, que chega a fazer isso. Só que aqui é o contrário. Ele é o padrão top dos top das galáxias. Padrão que é inalcançável. E ela está desesperada, condenada, oprimida, triste, amargurada. Um crente que vive assim, porque não supre as necessidades do Senhor Lei. E desesperadamente ela quer separar dele. Só que não pode, porque ele está vivo. E a Bíblia diz que a lei é eterna. Como que um crente se separa da lei? Tem uma outra opção: ela morrer. Tem uma outra opção, irmãos. Só que para ela morrer e querer casar com outro, tem que ressuscitar. E
como é que isso acontece? No dia que Jesus Cristo morreu na cruz, ele ressuscitou. A Bíblia diz que eu estava nele e agora ele está em nós. Assim com ele, como morremos, nós ressuscitamos. Agora, como ela morreu em Cristo, nasceu de novo. Diga amém. Amém. Ela morreu, está livre da lei. Nasceu de novo, pode casar com outro. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Irmãos, só pode se separar da lei no dia que você morre para nascer de novo. Quem já nasceu de novo, diga amém. Presta atenção. Você já se separou da lei. Mas por que ainda você quer ter relacionamentos com o Senhor Lei? Sabendo que você não supre a necessidade dele. Vamos continuar a história aqui. Então Adriane, graças a Deus, morreu e nasceu de novo por causa de Cristo. Foi por causa dela? Não, a obra já começou. Não teve nada a ver com ela. O pai viu a situação e disse: não, a lei eu que dei, foi eu que estabeleci através de Moisés. Mas foi para quê? Para mostrar que nenhum deles tem condição de cumprir e saber o tanto que eles são pecadores. Ninguém consegue cumprir nem os 10 mandamentos. E se for tentar cumprir pelo menos os 2, lembra da história, irmãos? É só abrir aspas aqui, um parênteses. Chegou um doutor da lei e perguntou: Senhor, de todos os mandamentos, quais são os mais importantes? Aí o Senhor fala: amarás o Senhor teu Deus, todo o coração, a alma e tal, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por que Jesus respondeu assim? Porque era um doutor da lei que estava perguntando. Ele queria saber da lei. Então o Senhor respondeu sobre a lei. Essa lei é para mim e para você? Não. Vou te mostrar. Eu não está aqui no meu esboço, mas eu vou abrir 1 João. Deixa eu abrir aqui rapidinho. 1 João capítulo 3, verso 21. 1 João 3, 21. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Próximo verso. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Para aqui. Olha o que João diz. Que nós guardamos os seus mandamentos. Que mandamentos são esses? Vou te mostrar que não é um mandamento, os 2 mandamentos, onde amar a Deus e amar o próximo como a ti mesmo. Não é desse jeito. Isso foi porque o doutor da lei perguntou e Jesus respondeu. João diz o seguinte, próximo verso. Ora, o seu mandamento é este. O que, irmãos? Que creiamos em o nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que ele nos ordenou. Que mandamento é esse? Que eu possa amar meu irmão assim como ele nos amou. Esse é o mandamento da nova aliança. Mas só consegue cumprir quando você sabe que você é amado. Só quando você sabe que ele pagou um alto preço por você. Aí você sabe que você precisa crer no nome do seu filho e amar seu irmão como ele te amou. Quanto mais você sabe que é amado, mais você vai amar seu irmão. Quanto mais você sabe que é amado, mais você vai amar sua esposa, seu marido. Quanto mais você sabe que é amado, mais você vai amar seu patrão. Quanto mais você sabe que é amado, mais você vai amar seus vizinhos. Porque você não vai cumprir leis, você vai saber que é amado e isso vai ser expresso em outras pessoas. Não tente forçar a dizer: eu vou amar, eu tenho que amar ele, eu tenho que amar ele, eu tenho que amar ele. É assim, irmãos? Não. É sabendo que é amado. Quando você deixa isso entrar no seu coração, automaticamente você vai começar a amar as pessoas e ajudar as pessoas. Tem gente que faz caridade achando que isso é para salvação. Pega um dinheiro, compra um negócio, uma cesta básica e tal, para ser salvo. Não vai conseguir. Precisa crer no nome do Filho. Agora, quem crê também faz isso.
Quem crê no próximo domingo vai trazer 1 quilo de alimento, porque ele é muito amado e por isso ele ama os demais também. Amém, irmãos? Amém. Amar uns aos outros. Esse é o mandamento. Esse é o nosso mandamento da nova aliança. Vamos voltar aqui. Então ela se separa agora do senhor lei e para ser feliz precisa casar novamente. E essa condição só aconteceu por quê, irmãos? Porque um dos dois teve que morrer. Então Adriane morreu, mas em Cristo Jesus ela ressuscitou. João Pedro, vem aqui agora. Agora vai ficar bom. Até o andar dele é bonito. E aqui, faça mais um pouquinho, até ficar perto. Calma. Agora, Adriane, se separada do Senhor lei, procura o Senhor graça. Aleluia. Para quê? Para viver debaixo da graça. Quem que é o supridor da casa, irmãos? É a mulher, é a esposa ou o marido? Fale alto. Graça supre a casa. Supre a casa. Quando ela se separa da lei para casar com a graça, as coisas começam a mudar. Mas sabe, irmãos, muitos lugares por aí, quando a gente fala, na nossa igreja nós pregamos o evangelho da graça, porque esse é o evangelho. Evangelho significa boas notícias. Muitos dizem assim, então lá pode fazer tudo. Então lá é daquele jeito. Alguns podem até chegar e perguntar, e aí pastor, como é que está lá na sua igreja? Está todo mundo na graça? Com ironia. Achando que é bagunçado. E acha que porque falamos sobre a graça, vivemos do jeito que queremos. É ao contrário, irmãos. É ao contrário. E aí Adriane agora conheceu o Senhor graça e disse, não, aqui é o padrão. Eu vou deixar de ser oprimida, de ser condenada e vou viver com a graça. Pode ir. Olha aí, rapaz. E conhece o Senhor graça. Aí o Senhor graça, escuta só. O Senhor graça diz assim, olá, tudo bem? Eu sei que o Senhor lei, para você viver com Ele, você tinha que ter um padrão elevado. Mas eu te falo, o meu padrão é muito mais elevado que o dele. Adriane já começa o semblante cair. O que é isso? Onde é que eu estou? Se ele gostava de tomar café às 6 da manhã, eu gosto de tomar às 5. Se ele gostava da cueca toda organizadinha por cores, eu gosto das cuecas, das meias e dos lenços. O negócio pegou agora. E é na graça. Não se assuste, irmão, só completar. Se a casa, ele gostava da casa toda limpa, eu gosto limpa e brilhando. E a Adriane diz, meu Deus, aonde que eu me enfiei agora? Meu Deus do céu, que situação! Vou desistir desse negócio de casamento. E aí a Adriane cai no chão, à beira da cama, se ajoelha e começa a chorar porque não aguenta. Aí o Senhor graça diz o seguinte, mas calma. Tudo isso é preciso fazer. Mas eu te falo, eu já fiz tudo isso por você e já fiz por mim. O café da manhã eu já preparei para mim e para você e vou levar para você na cama. Aplauda bem alto, irmãos. Qual é a diferença? Por que eu falei que ele gosta das cuecas, das meias e do lenço? Porque na lei, a lei diz o quê? Não matarás. Na graça, o que o Senhor diz? Se você tiver no seu coração o ódio do seu irmão, você já matou. O pecado aqui era só se matar. Aqui, se pensar no coração, já matou.
Aqui no Senhor Lei dizia que se você adulterar, cometer o ato, pecou. Aqui na Nova Aliança, ele diz: se você pensou e desejou a mulher do próximo, já é elevado, é mais santo do que esse ou não é? É ou não é, irmãos? É mais elevado ou não? Mas a diferença é o seguinte: tudo já foi feito lá na cruz, através dele mesmo. Através dele mesmo. Não é por seu esforço próprio. Ele já fez. Agora a Adriane casou com a Graça, que tem um nível muito mais elevado, mas ele já preparou o café dele e dela. Ele, quando no dia que não conseguiu organizar, ele foi lá e organizou. Porque a obra já foi feita na cruz. Você precisa viver debaixo desse favor, irmão. Saia debaixo da lei. Não viva de maneira condenada, não viva de maneira oprimida. Se você errou um passo aqui, volte e conserta o passo e diz: o Senhor está comigo todos os dias, até a consumação do século. Se eu chegar no vale da sombra da morte, lá o Senhor está comigo e Ele vai me tirar de lá, porque você está debaixo da graça. Não se condene, não deixe o diabo se aproveitar disso. Saia do Senhor lei e viva com o Senhor graça. Deus é bom, irmãos. Quem pode aplaudir o Senhor de novo? Quero dar um presente para esses irmãos. Da minha coleção, o vinho novo é melhor. Robert Tom. Para você. O servo fiel e prudente, Dong Yulan. Isso aqui é poderoso. E esse aqui, de pastor para pastor, Hernandes Dias Lopes. Esse vai para o Senhor Graça. Obrigado. Amém. Amém, amém. Deus é poderoso. A próxima é para te chamar, né, Lelê? Aleluia. Deixa eu ver minha onda aqui. Vamos lá. E aí, irmãos? Com esse casamento... Quem aqui é casado com a graça? Diga amém. Amém. Esse é o tema da minha palavra. Com quem você é casado? Com a lei ou com a graça? Esse é o tema. Mas vou continuar. A Bíblia diz que, uma vez que estamos na graça, você precisa tomar posse das promessas. A promessa é para quem vive debaixo do favor. Porque se você querer merecer, você não vai conseguir. Porque você não vai conseguir cumprir. Lembra aí, irmãos, agora daqui em diante você vai lembrar desse exemplo. Que se você casar com a graça, se ferrou. O padrão, ninguém consegue. E por isso você precisa da graça. Se você casar com a lei, né? Você não consegue. Se você casar com a graça, tudo já foi feito. Você está enxertado nele. O casamento com a lei... Nós aqui na igreja, nós estamos num ano frutífero. O Senhor vai multiplicar nossas casas, nossas células, nossa igreja, nossos cultos, nossas crianças, nosso ministério, vai multiplicar nossos negócios, nosso dinheiro. Esse vai ser o ano frutífero. Quem crê, diga amém. E por isso, se você querer viver debaixo da lei, olha só o que acontece. Na lei, voltando um exemplo aqui, ninguém poderia tocar na lei, porque se tocasse, nós que não somos cumpridores da lei, ou seja, eram impuros. Lembra no Antigo Testamento, irmãos, quem tinha lepra, ele era afastado do arraial, da congregação. Ele tinha que ficar um período afastado, até que ele fosse curado. Quem tinha lepra era completamente rejeitado, era tido como alguém que pecou, ou os pais pecaram, ou os avós, e assim as gerações. Alguma coisa de errado estava com aquela pessoa, porque estava leprosa. Sinal de lepra era sinal de impuro. Então não tinha como alguém impuro se relacionar com a lei. Por quê? Porque não dava. Para ter frutos precisa de quê, irmãos? De relacionamento. Por que para se ter um filho, imagina pastor Ronildo com pastora Cida, tiveram 2 filhos lindos, o Rômulo, um espetáculo.
A Ruana linda. Foi por acaso? Não, tiveram um relacionamento, relações sexuais, todo mundo sabe disso. O ápice do prazer humano é justamente nesse momento da relação sexual. É o maior prazer que o homem pode sentir. E desse prazer sai o fruto. Ou seja, é doloroso gerar alguém? Sim ou não? Não. É bom. Quem é casado, diga amém. Amém. Aleluia. É bom, é maravilhoso. Esse é o momento. Isso é para os casados, tá bom, irmãos? O exemplo natural que eu estou dando. E aí, para se ter um fruto, é entre homem e mulher tendo relações. O ápice do prazer, a maravilha, e nasce uma criança. Não pode se ter frutos na obrigação. Imagina. Bora, mulher, senta aí, bora, deita aqui, vamos fazer uma criança. Agora. Vamos frutificar. Porque tem que frutificar, o alvo é 5. Imagina, pastor. Misericórdia, irmãos. Apesar de que muito tempo atrás já tinha coisa assim. Era o fruto da morte, porque era lei. O que acontece, irmãos? Leproso na antiga aliança não tinha relacionamento, era afastado. Agora olha a diferença da nova aliança. Quando a graça está habitando sobre nós, quando a graça habita na terra, Jesus está pregando no monte. Quando ele termina de pregar o seu sermão, ele desce. Quando ele vai descendo, um leproso se aproxima. E o que Jesus faz? Antiga aliança, leproso tinha que ser afastado, porque não podia ter relacionamento. Sendo assim, não gerava fruto. E se gerasse, era fruto da morte. Força do braço. Mas na nova aliança, quando Jesus vê o leproso, Jesus toca no leproso. Antiga aliança se afasta do leproso. Nova aliança toca no leproso. Porque quando a graça toca no impuro, o impuro fica purificado também, irmãos. E por isso pode ter relacionamento de intimidade. Eu digo para você, a sua célula, irmãos, vai multiplicar, porque vai ter muita graça e favor sobre ela. Esses cultos aqui vai multiplicar, porque aqui tem graça e favor. Nossas reuniões serão mais poderosas ainda, porque vivemos debaixo da graça e do favor. E quem chegar aqui doente vai ser curado em nome de Jesus. Pode ser uma doença física, uma doença mental, uma depressão, uma ansiedade, vai ser curado, porque a graça habita sobre nós. Amém, irmãos? Depois, sem lei está morto o pecado. Olha o versículo 6 de Romanos 7, continuando o texto. Agora, porém, libertados da lei, estamos, aí mesmo, estamos mortos, Estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito, e não na caducidade da letra. No versículo 8 diz assim: mas o pecado, tornando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Olha o que Paulo fala aqui, irmãos. Por que o pecado foi despertado nele? Porque ele viu a lei. Então o que gera o pecado, irmãos? A lei. É a lei que te faz pecar? Não. É porque nós não conseguimos cumprir. Já falei, a lei não tem erro. Não tem erro. A lei é completa, é eterna. Mas foi dada para homens que não sabem, não têm entendimento e precisam saber que são pecadores e precisam de um intermediador, Jesus Cristo. Abra sua Bíblia. Também botei um texto aqui por fora. Deixa eu ver aqui. 1 Timóteo capítulo 1. 1 Timóteo capítulo 1, verso 9. Isso. Tendo em vista que não se promulga lei. Em outra versão, irmãos, versão King James, diz o seguinte: tendo em vista que
essa lei, não sendo essa lei para quem é justo. Ou seja, o que Paulo está dizendo a Timóteo? Ele diz que essa lei não é para quem é justo. Agora olha a pergunta que eu vou fazer para você. Quem aqui é justo? Diga amém. Poucos responderam. Quem aqui é justo? Diga amém. Lembrando, irmãos, justificação não é pelo que você faz. No dia que você nasceu de novo, você recebeu o dom da justiça. 2 Coríntios diz também que ele se fez pecado para que nós pudéssemos ser justos. Ou seja, ele sendo justo se tornou pecado, para que nós que vivíamos completamente errados nos tornássemos justos. Então a lei é para quem, irmãos? Para quem não é justo. Vou continuar o texto. Mas para transgressores e rebeldes. Quem aqui é rebelde? Transgressor? Alguém é? Não é. Irreverentes e pecadores, ímpios, para ímpios e profanos, parricidas. Você sabe o que é parricidas? Que mata pai. E matricidas, que mata mãe. E homicidas, que mata, vamos dizer homem não, né? É que mata tanto homem como mulher. Só que hoje em dia, no Brasil já tem uma lei que é o feminicídio, né? Aqui os feministas aqui fizeram isso, feminicídio. Mas homicídio era tanto para homem e mulher. Então a lei é para esse tipo de gente. Próximo verso. Impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Ou seja, para todos que se opõem à doutrina da graça. A lei é para esse tipo de gente. Você faz parte dessa cadeia de pessoas? Ou você faz parte daqueles que foram justificados por Cristo? Se você foi justificado por Cristo, você é justo. Essa lei não é para nós mais, irmãos. Não é para mim, não é para você. Quem está comigo, diga amém. Para finalizar, os irmãos do louvor quiser subir, pode vir. Existe, eu falei para você, dos dois senhores. Olha para cá, fica olhando para mim. Aqui vai passar só uns vultos aqui, esquece. Eu falei que existe o Senhor lei e existe o Senhor graça. E deu o exemplo da Adriane que casou com a lei, mas se separou. E depois casou com a graça. Agora, olha o que acontece, pastor. Existe uma frase que se chama prostituição espiritual. Lembra que Paulo fala que para você ter relacionamento com o outro, alguém tem que morrer. Mas olha o que acontece com muitos cristãos. Morreram para a lei e casaram com a graça. Mas de vez em quando, pensa no ex. Pensa no ex. Quem que é o ex? A lei. E aí, de repente, que está casado com a graça, quer se relacionar com a lei. Foi o que os irmãos de Gálatas fizeram. Paulo ensinando com eles sobre a graça. Paulo dá uma viagem, dá uma afastada. De repente os irmãos estão vivendo, misturando graça com lei. E o que acontece? Prostituição espiritual. Irmãos, separou da lei, casou com a graça, esqueça o ex. Até parece música sertaneja. Mas esqueça. Não viva em prostituição espiritual. De repente você está aqui, Senhor, eu dependo de Ti. Eu não sou nada. Se não fosse o Senhor na minha vida, nada disso teria acontecido. Mas no dia que tem um dia mau, você diz assim, Senhor, o que foi que eu fiz para merecer isso? Lei. E se você fizer essa pergunta, irmãos, e o Senhor, imagine se o Senhor te respondesse, falasse, o que você fez de errado? E ali está uma lista grande. Ao invés disso, você diz o seguinte, Senhor, eu posso até ter errado, mas eu sei que esse erro o Senhor já levou na cruz com o Senhor.
não é por isso que eu vou viver abatido. Eu sei que o Senhor está comigo. Eu casei com o Senhor, que é a graça. E a graça, o marido, é o supridor da casa. Se eu preciso de um emprego, o Senhor vai suprir. Se eu preciso de um salário, o Senhor vai suprir. Se eu preciso de uma cura, o Senhor vai suprir. Porque o Senhor é o Senhor gracioso, bondoso e que derrama favor sobre nós. Hoje é dia de ceia, irmãos. Você sabia que em muitas igrejas hoje tem gente que não vai ceiar porque casou com a lei. Casou com a lei. No meu trabalho tem umas oficinas do lado, tem alguns conhecidos lá, amigos, que são de outras igrejas. E de repente o irmão chegou lá, disse assim: rapaz, hoje eu não vou nem ceiar mais. Fui agorinha ali entregar uma peça e o cara começou a encher meu saco. Eu discuti com ele lá e para não pecar mais eu voltei. Perdi a ceia de hoje à noite. Olha a condenação. Porque não arrumou a casa. Entendeu? Deixou uma telha de aranha. Casou com a lei. E aí Jesus nos dá o pão e o vinho para comer e lembrar da sua morte e ressurreição. E nesse dia de você se sentar à mesa, você dizer: não, hoje eu discuti com minha esposa, não vou fazer isso. Está entendendo, irmãos? Olha o nível. Uma hora está na graça, uma hora quer viver na lei. Prostituição espiritual. Separou da lei, irmãos. Viva para sempre. E outra coisa, tanto a lei como a graça também são eternas. Viveremos eternamente na graça do Senhor. Amém? No dia que Ele voltar, reinaremos com Ele 1000 anos. Depois dos 1000 anos, viveremos eternamente com Ele. Novo céu, nova terra. E assim vamos ceiar juntos e comer do grande banquete. Aleluia. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Oh, o Senhor é bom. Aleluia.